Glória a Deus. Quero saudar a todos com um glorioso dia com Jesus. Que a paz de Jesus esteja reinando cada coração. Que o Espírito Santo de Deus esteja visitando cada vida que está caminhando nesta feira livre, que está aí fazendo as suas compras. Que Deus esteja lhe abençoando rica e poderosamente em o nome santo do Senhor Jesus. Aqui vimos nesta manhã gloriosa de domingo, este dia glorioso que Deus está nos oferecendo, para podermos anunciar as boas novas de salvação. Anunciar o amor e o poderio de Jesus. Nós somos os do caminho. É um trabalho evangelístico, itinerante. Hoje estamos aqui nesta feira livre e pretendemos estar em todos os bairros da cidade fazendo esse trabalho de evangelização. E queremos, neste momento, chamar a tua atenção, pedir que você esteja dispensando um minutinho da sua atenção para que possa ouvir o que o Espírito Santo de Deus tem para os nossos corações nesta manhã. Você que deseja também pode se aproximar para participar conosco, para dar uma palavra, para louvar o hino a Deus. E você que deseja também uma oração, nós lhe convidamos para que você aproxime, estaremos orando por você. E que você abra a porta do seu coração nesta manhã, para que você possa ouvir a bendita palavra de Deus. Oremos ao Senhor. Amado eterno Pai, Deus soberano, Deus querido, Deus eterno, em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo, estamos aqui nesta manhã, neste segundo trabalho evangelístico. Deus amado, Deus soberano, agradecemos ao Senhor pela noite gloriosa que nos ofereceu, por esse dia maravilhoso que está nos oferecendo. Agradecemos ao Senhor por esta oportunidade de estarmos aqui em praça pública para podermos anunciar o santo evangelho do Senhor Jesus. Louvamos a Deus, louvamos a Jesus, louvamos ao Espírito Santo pela sua vida, que acordou com saúde e está caminhando, veio à feira fazer as suas compras e está tendo essa oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Louvamos a Deus pela sua família, louvamos a Deus porque Deus até aqui tem nos sustentado. Deus amado e Deus soberano, estamos gratos ao Senhor por tudo que tem feito e por tudo que continuará fazendo em favor do teu povo na face da terra. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amados ouvintes, sem perda de tempo, estaremos vendo um texto da palavra santa de Deus que se encontra no livro dos Atos dos Apóstolos. Encontra-se no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. Estamos aqui na Feira Livre Mulher. E diz assim: hoje é domingo. E estamos aqui aguardando Paulo você fazer presente. na sua morte. Estamos aqui orando por você. Levando a palavra do Senhor. Mulher em Minas Gerais. Vai estar relatando a respeito da morte de Estevão. O versículo 1 de capítulo 8 inicia dizendo que Paulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Paulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, enterrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra.
Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. O capítulo a seguir, o capítulo 9, vai dizer o seguinte: Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, o levassem preso para Jerusalém. Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nada bebeu. Amados ouvintes, quero vos chamar a atenção nesses 2 textos que nós lemos, uma parte do capítulo 8 e uma parte do capítulo 9 de Atos. Veja bem que a palavra de Deus vai dizer que Saulo, não sei se você tem conhecimento, é Paulo. Hoje, abre aspas, São, fecha aspas, Paulo. E as pessoas veneram esse homem como Santo São Paulo, assim conhecido. E você pode ler na Bíblia Sagrada que você tem em sua casa, que vai ser a mesma Bíblia que eu estou lendo aqui, não tem diferença alguma, que vai contar, relatar os mesmos fatos. Saulo, ele perseguia os cristãos. Saulo perseguia os do caminho, que é os homens e as mulheres que seguiam a Jesus, porque Jesus é o caminho. E o capítulo 7 de Atos vai dizer que Estevão, um santo homem de Deus, um servo do Senhor Jesus, Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, foi apedrejado até a morte. E Saulo estava presente, e Saulo consentia em sua morte. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, sendo apedrejado nos últimos momentos de sua vida, ele olha para cima e contempla Jesus de braços abertos para o receber. Ele teve essa maravilhosa visão de poder contemplar Jesus o aguardando na mansão celestial. E Estevão então foi morto por estar no caminho. Estevão foi morto por estar pregando o santo evangelho de Jesus. E Saulo consentia em sua morte. Mas já no capítulo a seguir, no capítulo 9, Saulo, ele pede cartas para poder
poder continuar matando os cristãos, os do caminho. E a caminho de Damasco, Paulo tem uma grandiosa surpresa. Algo inesperado por Saulo aconteceu. Ele tem um encontro com Jesus. Ele encontra uma forte luz que o lança ao chão. Enquanto ele levanta, ele está totalmente cego. Não consegue enxergar absolutamente nada. E ele, caído em terra, pergunta: quem és tu, Senhor? E ele vai ouvir a voz: eu sou Jesus, aquele que tu persegues. Veja bem, amado, coisa tremenda. Saulo vai ter um encontro com Jesus. E Saulo vai ser transformado por Jesus. E Jesus vai dizer para ele: Paulo, não adianta lutar contra os grilhões. Eu não sei se você sabe o que é grilhões. Grilhões é como se fosse prego, pontiagudo. E é quando o cavalo fica ali dando coisa naquele prego, machucando toda a sua pata. E Jesus vai dizer para Paulo: não adianta lutar contra os grilhões, não adianta você relutar. Eu tenho você como um dos meus escolhidos. E talvez você está nessa manhã como Paulo, relutando contra o Santo Evangelho, relutando contra o seu chamado. Jesus tem lhe chamado. Jesus tem falado por várias maneiras ao teu coração. Mas você tem dito assim: sou muito jovem, quero aproveitar a minha vida. Talvez você tenha dito assim: isso não me interessa. Eu quero viver a minha vida a meu bel prazer. Eu quero dizer para você que você tem livre escolha. Mas, muitas vezes, a escolha do homem é uma escolha que leva para a perdição. Eu quero dizer para você que só existe um caminho verdadeiro e genuíno que vai te levar para morar na glória, e você vai poder conhecer o seu Criador face a face. E esse caminho é Jesus. Sem Jesus, jamais poderemos conhecer a Deus. Sem Jesus, jamais poderemos entrar na mansão celestial. Todos dizem assim: se eu morrer agora, eu vou para o céu. E isso é um grande engano. Isso é uma inverdade. Porque só vai morar no céu, só vai morar na mansão celestial, só vai ter o regozijo eterno na presença do Deus vivo, do Deus santo, aquele que caminhar aqui na terra com Jesus. Aquele que reconhecer o amor e o poderio de Jesus. Aquele que se entregar completamente a Jesus. Aquele que reconhecer Jesus como único e suficiente Salvador da sua alma. Sem Jesus, não tem como nós irmos para o céu. Não tem como irmos para morar na glória. O próprio Senhor Jesus disse que sem Ele jamais veremos a Deus. Sem Jesus jamais veremos a Deus. Se você deseja também morar na glória, se você também deseja morar no céu, se você também deseja ter a sua vida eterna no regozijo com Deus, é necessário você entregar os seus caminhos ao Senhor Jesus. Vida eterna, todos teremos. Porém, um terá a vida eterna no regozijo com Deus, no grande gozo com Deus, e outro terá a vida eterna no sofrimento. Eu lhe convido e lhe aconselho, como o próprio Deus aconselhou: eis que apresento a vida
e a morte. Aconselho que escolha a vida. Mas a escolha é tua. E o momento é agora. Não deixe para amanhã. Estou muito jovem. Eu quero dizer para você que a morte não escolhe idade. Leva recém-nascido, leva com 20 anos, com 30, com 50, com 105. Isso nós não sabemos o momento. Por isso precisamos estarmos preparados. E eu quero dizer para você mais. Não há tempo mais de ficar preparando. É momento de estar preparado. Os dias são maus. Repentinamente virá o fim. Jesus pode vir buscar a sua igreja, o gravado nos delírios do seu sangue a qualquer momento. Então, temos que estarmos preparados. E essa palavra é para você também, que já está caminhando com Jesus, mas está aí no sono da ignorância. Não lê a Bíblia hoje, não lê amanhã, e vai deixando passar o tempo, não tem nenhum conhecimento, não tem nenhum preparo, vai aos cultos, aos domingos, ouve uma palavra, mas quando chega lá fora já não sabe mais o que foi dito, entra no ouvido, sai no outro, e você está aí perdendo o seu valioso tempo. Eu quero dizer para você, esteja preparado. E a palavra de Deus então vai dizer que Paulo tem esse encontro com Jesus, tem a sua vida transformada por Jesus, e agora deixa de ser Saulo para ser Paulo. Deixa de ser um perseguidor dos cristãos para ser um deles. Agora Paulo está evangelizando. Agora Paulo também está sofrendo pelo Evangelho. E Paulo, ele vai dizer assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então eu quero convidar a você que venera Paulo, porque você venera Paulo, mas não está imitando Paulo. E Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então eu convido a você a imitar Paulo, a ser também um dos caminhos. Que você também possa imitar Paulo, entrar pelo caminho de Jesus. Paulo, ele não está te vendo, porque Paulo também está aguardando a volta de Cristo. E você pede, você o adora, pensando que Paulo está te ouvindo, que Paulo pode fazer alguma coisa por você. E na verdade, Paulo é como eu e como você, carece também de Jesus para a sua salvação. Então, seja imitador de Paulo. Quer verdadeiramente, como você diz, está seguindo Paulo? Então, siga Paulo corretamente. Siga como ele orientou. Seja os seus imitadores, caminhando com Jesus, servindo unicamente a Jesus. Aí sim, você vai estar de acordo com o querer de Paulo, com as orientações dele, e vai estar de acordo com a bendita palavra do Senhor. Deixe esse caminho que você está caminhando nele, sem saber para onde você vai. Porque é um caminho de verdade. É um caminho que vai te levar não para o céu, mas vai te levar para o sofrimento eterno. Nesta manhã você está tendo esse despertamento, para que você possa abrir a porta do teu coração. Jesus jamais vai arrombar a porta do teu coração. Jamais Jesus vai forçar você a abrir a porta. Mas ele está à porta do teu coração, fazendo, e se você desejar abrir a porta do teu coração, ele vai entrar, vai cear com você, vai fazer morada. Bonitinho, que isso? Não tem nada não, tá tudo certo. A bênção de Deus. E você vai poder usufruir a paz da terra, uma vida abundante de paz, de alegria.
a vida a qual Jesus veio trazer. E vai poder, em breve tempo também, desfrutar da vida eterna no regozijo eterno com Jesus. Você não pode deixar passar essa oportunidade. Aqui estamos me convidando nesta manhã para que você possa entregar os seus caminhos a Jesus. E queremos também deixar um convite para que você possa, à noite, ir procurar uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, falar, para que você também possa ouvir a palavra à noite, e assim você ser ricamente abençoado e abençoada por Deus. Que o seu dia seja maravilhoso, que a sua semana seja gloriosa, que você possa meditar e não demorar muito, porque nós não sabemos o que pode acontecer daqui a 5 minutos. Entregue a tua alma, entregue os seus caminhos ao Senhor Jesus, confia nele e tudo ele fará em favor da tua vida. Que Deus esteja lhe abençoando, abençoando a sua família, abençoando o local do seu trabalho, abençoando todos os seus afazeres, e que você possa reconhecer o amor e o poderio de Jesus nesta manhã gloriosa de domingo. Agradeça a Deus pelo dom da vida. Agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito por você. Agradeça a Deus porque até aqui Ele tem lhe ajudado. E Ele quer fazer muito mais em favor da sua vida. Para a honra e glória do seu santo nome. Glória a Deus. Nessa manhã também, algo que ele faz, eu vou trazer uma mensagem importante para a nossa vida também, porque na Bíblia é mais importante do que qualquer comentário que eu possa fazer. Eu quero cumprimentar a todos também e saudá-los com a paz do Senhor. E dizer que é muito gratificante poder estar aqui nessa manhã, enquanto os senhores, as senhoras comparecem à feira, né? Para fazer aquela compra gostosa para o almoço. Espero que convidem o pastor, os pastores, né? Eles vão estar à disposição dos amados, queridos amigos e irmãos. Mas enfim, nós estamos aqui com um objetivo muito detido em relação àquilo que o Senhor Jesus propôs em um dia, em um dado momento, em que a humanidade já dispersa, já ausente totalmente da presença de Deus. O ser humano já não tinha mais acesso a Deus. Os sacrifícios que eram levados ao tabernáculo e posteriormente ao templo já não chegavam mais como um cheiro suave a Deus com o perdão dos pecados cometidos por todos nós. Foi necessário então que o homem, Jesus, o grande Filho de Deus, viesse se entregar por nós, sacrificando-se em prol do seu perdão, do meu perdão, em prol das nossas vidas, das nossas famílias, dos nossos amigos, e que pudesse novamente nos colocar em posição de adoradores receptivos por Deus. Porque estávamos dispersos, estávamos vivendo as nossas vidas conforme naquele passado tempo de Noé, casando-se, dando-se casamento, fazendo as vidas normais, seculares, conforme assim nós acostumamos hoje também, nos dias de hoje, fazer, mas foi necessário que algo se interrompesse para que o pecado fosse de forma, de vez por todas, extirpado desse mundo. Noé então foi convidado, na verdade, determinado por Deus, para que construísse a arca,
aquele objeto, aquela navegação que iria salvar parte de um povo que aos olhos de Deus naquele momento era o suficiente para recomeçar do zero o projeto de família, o projeto de vida, o projeto de pessoas. Então Noé entrou na arca, mas demandou cerca de 100 anos para a construção dessa arca. 100 anos é um tempo suficiente para no mínimo 3 gerações se converterem ao Senhor. 100 anos é o tempo necessário, talvez mais que necessário, para que nós aprendamos a ler, a interpretar, a ter um conhecimento das Escrituras que nos favoreçam a realmente conhecermos a Deus. Esse Deus amoroso, esse Deus bondoso, mas também esse Deus que é fogo consumidor, que é exemplo de sua ira, demonstrou sobre Sodoma e Gomorra, que já pairava no pecado, distante de Deus. No momento Deus falou, acabou, chega. E ali foi extirpado da face da terra as cidades de Sodoma e Gomorra. Por que eu estou falando isso? Porque eu sou santo, de forma alguma. Talvez hoje aqui presente eu seja o maior de todos os pecadores. Mas é por amor a Deus e amor a você que nos escuta. Nós estamos aqui, pecadores, tentando salvar pecadores, não com as nossas atitudes ouvidas, mas com a palavra do Senhor que introduzimos agora no meio de cada um que está aqui nessa manhã. O título da mensagem que eu poderia trazer seria a mensagem de Jesus para os gentios e o enfrentamento do pecado. Quem são os gentios? Somos nós. Por quê? Porque o povo da promessa é o povo de Israel. Promessa de Deus com um povo. E esse povo é o povo de Israel. Esse mesmo povo de Israel que hoje está tendo um atrito contra Hamas, o terrorismo do Hamas. Esse povo de Israel vai ser salvo por Deus. Fato. É bíblico tudo o que está acontecendo. Só que nós muitas das vezes não queremos conhecer as verdades, porque toda vez que somos refutados pela verdade, nos causa constrangimento, nos causa medo, pavor. Mas a Bíblia diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é a verdade? Jesus. Jesus é a verdade. Então muitas vezes eu não quero ir na igreja, eu não quero participar de culto, eu não quero participar de ministério. Eu te convido hoje a participar de Jesus. Conheça Jesus. Não há outra forma de falar que conhece Jesus, de falar que é salvo, sem antes consultar as Escrituras. A Bíblia Sagrada traz para todos nós, independente da sua denominação, ou seita, ou até os agnósticos, ou ateus, não importa. Todos conhecemos a Bíblia, porque ela está disposta e disponível para todos nós. Há muitas interpretações dela, mas o que mais importa é saber que o Filho de Deus veio salvar o homem do pecado, não salvar o homem no pecado. E por que isso, pastor? Porque eu sei que dos meus pecados eu não me escondo. Eu sei como difícil é viver nesse mundo de hoje, onde as facilidades vêm de encontro às nossas vidas, trazendo promessas que nunca são cumpridas. Porque o mundo, este mundo que a Bíblia diz, jaz no maligno. Esse mundo mesmo, esse mundo, tem trazido para nós oportunidades de pecado, oportunidades de cometer todas as transgressões ilícitas. E a cada dia mais nos distanciarmos de Deus, distanciarmos daquele único homem que com o seu grande amor com que nos amou, se entregou, se fez maldição por nós, em nosso lugar. Porque a Bíblia registra, maldito todo aquele que for pregado no madeiro. O madeiro por si só não fala muita coisa, porque vários outros homens foram levados ao madeiro. Não foi só Jesus, diversos outros, porque era o costume naquele tempo de matar, de acusar, de sentenciar o homem à pena de cruz, à pena de empanação, à pena de diversas formas. Mas o maior preço pago por Jesus foi carregar sobre ele todos os nossos pecados, para que nós pudéssemos nos aliviar
e no descansar nele. Mas como, pastor? Como que eu vou descansar em Jesus? Eu não o vejo, eu não consigo conversar com ele, porque o meu monólogo faz parte da minha oração. Eu não tenho um diálogo com Jesus, eu tenho um monólogo e ele não me responde. Sim, ele te responde a todo momento. Todas as vezes que você vai tomar uma decisão, e essa decisão não é acertada para a sua vida, para a sua família, o Senhor vem e te fala no coração: não faça isso. Eu não quero pegar para você como se eu fosse o paladino da moral, paladino do não pecado. Não, sou pecador. Eu reconheço que sou ser humano, sou carnal, sou carne, na verdade, não carnal, da carne. Vivemos na carne, militamos contra a carne, enquanto a Bíblia diz que nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades do mal nas regiões celestiais. Contra esses nós temos que militar, contra esses nós temos que lutar de fato. Em Mateus capítulo 4, versículo 17, vou usar a minha Bíblia de costume, King James atualizado, diz assim: daí por diante passou Jesus a pregar: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. É Jesus falando, não foi nenhum apóstolo, foi o próprio Jesus. Arrependei-vos, arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Não é arrepender e se preocupar com onde você vai congregar. Isso é um assunto para depois. O assunto que eu te trago a pensar agora é aceitar Jesus, não como seu Salvador, porque ele é muito maior do que isso, mas aceitar o fato de que ele morreu por você e aguarda uma decisão sua para começar a caminhar com ele. Caminhar com Jesus é a melhor opção. É a melhor não, é a única opção de vida para todos nós. E depois, conhecendo as Escrituras, conhecendo Jesus, você vai sim procurar congregar, porque é impossível não congregar quando você conhece as Escrituras. Por mais que a gente queira, não, vou fazer um culto em casa, é bom, mas quando você chega num culto a Deus, um culto teocêntrico, um culto Deus no centro, você sente ali a externação de um mundo espiritual consagrado, dedicado a Deus. É como se fosse um momento de parar a vida secular, essa vida nossa aqui, e voltarmos totalmente, 100% para um culto de adoração a Deus. Isso é maravilhoso. Quem provou sabe que não tem como voltar atrás. Aí Jesus começa essa sua ministração com uma chamada ao arrependimento, destacando a proximidade, porque o reino de Deus está próximo. O quanto está próximo o reino de Deus. O quanto Mateus 24, o quanto Apocalipse 13 está se cumprindo nessa nossa geração. É a nossa geração que vai provar a vinda de Jesus. Ah, eu não acredito, eu não estou pedindo para você acreditar, é só escutar. Porque é difícil realmente escutar algo dessa natureza e não questionar sobre o que eu estou falando. Mas é Bíblia. Mateus 24, Apocalipse 13. Mateus 24 traça um perfil cronológico do que está acontecendo hoje. Fala de milhões e milhões de pessoas, enquanto naquele tempo não existia tanta gente assim. Ou seja, o que foi falado lá atrás trata-se de uma profecia para hoje, para o nosso momento agora. E é por isso a importância de nós estarmos aqui, indo onde o povo talvez não possa ir ainda, que é nos cultos. Então nós estamos aqui para levar até você a mensagem do Evangelho, conforme o Senhor disse: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele, pois, que não crê já está condenado. Eu sei que aqui todos que estão aqui creem em Jesus. Isso é maravilhoso. É maravilhoso saber que todos que aqui se encontram hoje creem em Jesus. Talvez uns com uma dimensão maior do que os outros, mas não importa. O importante é que você crê em Jesus. E sabendo que você crê em Jesus, o importante é saber, doravante, de agora em diante, o que você vai fazer com isso. Porque eu te falo, não dá para ficar parado. Parado não dá. Mateus 15, 18 e 19 diz assim: mas o que procede da boca vem do coração.
recurso financeiro. Mas o que procede da boca vem do coração, e isso contamina o homem. Pois do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsas testemunhas e blasfêmias. Quem comete isso? Todos nós. Todos nós. Indistintamente nós cometemos pecado o tempo todo. Eu não estou aqui para apontar o seu pecado, porque, como eu disse, eu sei do meu. E não é justo eu falar do seu pecado, sabendo que eu tenho pecado. O que é a minha proposta para vocês, a nossa proposta para todos nós hoje, para vocês e para mim, e para nós aqui, é que Deus, Jesus, seja o ponto mais importante na sua vida. Jesus, ponto mais importante para a sua vida. Porque a palavra diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é o pastor que vai te libertar, não sou eu que vai te libertar, é a verdade. Quem é a verdade? Jesus. Aceitando Jesus, Jesus vai te libertar. Glória a Deus. É Jesus que vai te libertar. O Espírito Santo veio, enviado por Deus, por intermédio de Jesus. Para quê? Para nos alertar, para falar coisas, para interpretar coisas que naquele passado tempo os apóstolos, os discípulos não tinham condições humanas, intelectuais de entender os projetos e os processos pelos quais o Senhor estava agindo. Eles confundiam até as parábolas de Jesus. Senhor, o que tu queres dizer com isso? Eles não conseguiam entender as parábolas. E o Espírito Santo veio para quê? Para que hoje tudo que foi impedido de ser conhecido lá atrás viesse ser transparente o entendimento para nós nos dias atuais. Então é muito importante você, caro amigo, cara amiga, caro irmão e irmã, é muito importante nós crermos no Senhor. Crer no Senhor Jesus, olha só a promessa, e será salvo, tu e a tua casa. Basta crer. E o que precisa ser feito, será feito. O Espírito Santo vai alertar você do que precisa ser tirado de você e do que precisa ser colocado em você. E muitas vezes eu senti isso na pele, eu nem sempre fui cristão, eu andei um tempo desviado, eu sei como é difícil a gente querer entender as coisas de Deus, mas porque elas são colocadas de forma muito difícil de entender. E ele é muito mais simples do que a gente imagina. Quando você escuta o chamado, e você atende o chamado, tudo, absolutamente tudo que você faz que não agrada a Deus, tudo, o Espírito Santo vai te orientar para que você abra mão dessas coisas. Nós não podemos comprar brigas uns com os outros. Nós temos que entender as Escrituras e tirar dela tudo que possa fazer-nos ficar bem, sermos pessoas boas, pessoas honestas, tementes a Deus. O que procede da boca vem do coração. Então muitas vezes que você fala, tenha cuidado, porque às vezes você está amaldiçoando até os seus próprios pai, mãe, filhos, filhas. Quando você fala, menino danado, o significado de danado é condenado. Então quando você abre a boca para externar algo, para a sua família principalmente, para os seus amados, para os seus amigos, para conhecidos, para vizinhos, abra a boca para abençoar, para falar coisas que realmente vão instruir e produzir frutos nas outras pessoas. Pelos frutos conhece a árvore. Pelos frutos se conhece a árvore. E a árvore que dá bons frutos, ela é identificada. E a que dá maus frutos, ela também é identificada. Uma não pode fazer o que a outra faz. Ou seja, uma árvore boa não pode produzir frutos maus. Ou uma árvore má não pode produzir frutos bons. É uma dicotomia, são dois assuntos, é um assunto com duas sentenças, digamos assim. Então é importante você saber qual fruto você está produzindo, qual fruto você tem produzido na sua vida. Eu queria abordar aqui para encerrar, como Jesus chamava, qual era a abordagem de Jesus, que ele fazia para
ao arrependimento, o nosso arrependimento. Está lá em Lucas 5,32, diz assim: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Nós vemos aqui o amor de Jesus por todos nós pecadores, o amor de Jesus, o cuidado de Jesus por todos nós que cometemos pecado. Ele veio para nos curar. Entenda-se que nosso pecado no mundo espiritual é uma doença e é curado no mundo espiritual. Os nossos pecados, indistintamente, a mentira é um pecado, a soberba é um pecado, a maledicência é um pecado, a inveja é um pecado. Tudo que nós fazemos que confronta a nossa ética e a nossa moral é pecado. E o Senhor veio dizer que nós temos um médico que cura esse tipo de pecado, e é Jesus, Jesus de Nazaré. Ele cura as nossas feridas, Ele trata a nossa alma, Ele trata o nosso ser, Ele transforma o nosso ambiente. Mas para isso nós devemos dar lugar ao Espírito Santo, dar lugar ao Senhor. Jesus ele se identifica como o próprio médico que vai fazer com que essas coisas se curem, com esses pecados deixem de ser cometidos. E assim, eu quero dizer para você, não perca uma oportunidade de escutar a palavra do Senhor. Ah, os irmãozinhos são chatos, os irmãozinhos fazem barulho, os irmãozinhos às vezes cansam a gente. Não preocupa não, está acabando. O reino de Deus está próximo, Jesus está voltando. Daqui uns tempos, alguns subirão, outros não. Quem vai subir? Aqueles que o próprio Deus escreveu no livro da vida, que foi feito antes da fundação do mundo. Ele sabe, mas nós não. E ele sabendo e nós não sabendo, nós precisamos ter uma vida sadia, uma vida abençoada e abençoadora, uma vida de propósitos, cujo propósito principal seja servir ao Senhor. Eu quero profundamente agora, do fundo do meu coração, da minha alma, agradecer a todos vocês que aqui se encontram, por ter disponibilizado um tempinho, aqueles que passaram somente, mas escutaram um pouco. Quero agradecer a vocês por nos permitir esse momento de cultuarmos a Deus com vocês, para que possamos aprender juntos a respeitar o próximo, a ser respeitado, para que nós possamos viver uma vida digna diante de Deus. Como eu disse, todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Mas por aquele dia, naquele sacrifício de Jesus, nós fomos restituídos e hoje nós temos pleno acesso a Deus, sem carecer de intermédio de qualquer que seja. O nosso acesso é diretamente com Deus. Ele te escuta, Ele te atende, Ele te ouve, mas todos os seus pedidos, todos os seus propósitos têm que estar alinhados com os propósitos de Deus para que aconteça. Então eu quero deixar essa mensagem, nós aqui, os do caminho, Ministério Evangelístico Itinerante, os do caminho, deixar essa mensagem para vocês, para que Deus possa tratar dos nossos corações, das nossas imperfeições e que possa aumentar cada dia mais a nossa fé, a nossa resiliência em relação aos assuntos do dia a dia, aos problemas, saber que tudo passa. Se o seu dia hoje não está tão legal, pode ter certeza, amanhã é outro dia. E Deus vai te abençoar. Eu creio nisso e eu sei que você também crê. E somados na nossa crença de que Deus faz o melhor para nós, independente do que for, talvez para tratar com alguma coisa de nós, como fez com Naamã, né, que teve que tratar o seu caráter, pulando 7 vezes no Rio Jordão, enquanto tinha rios melhores para que ele pudesse pular 7 vezes, mas não, Deus quis tratar com ele no caráter. Então talvez nós vamos ser tratados no caráter. Não se preocupe, isso é normal. Nós temos que aceitar e ser resiliente e saber que tudo que acontece com propósito. Esse propósito é para crescimento, pode ter certeza disso. Eu agradeço a todos, tenham um excelente dia. Fica aí, né, o convite inicial.
caso queira nos convidar para o almoço, depois de comprar essas verduras maravilhosas aqui da feira, nós estamos à disposição, tá? Deixa a brincadeira de lado, mas foi muito bom estar com vocês. Deus abençoe. Amados ouvintes, vocês ouviram a palavra de Deus? Esperamos que guarde na tábua do seu coração. Neste momento, agradecemos a todos e estaremos orando para o encerramento. Se você desejar receber oração, a oportunidade está aberta, você pode vir e nós estaremos orando por você. Talvez você precisa de oração para uma cura física, talvez você precisa de oração para que você possa receber a bênção de uma porta de emprego, nós estaremos orando por você. Talvez você deseja conversar, aqui estamos e aguardamos. Oremos ao Senhor. Amado Deus, eterno Pai, Deus soberano, Deus eterno, nós agradecemos ao Senhor por esse momento glorioso, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui anunciando o santo Evangelho do Senhor, a boa nova de salvação. Agradecemos ao Senhor por cada vida presente, por cada hora representada nesta manhã. Que o Senhor continue a abençoar e continue a dar oportunidade para essas vidas e também dar oportunidade para nós podermos continuar anunciando o santo Evangelho. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor fez. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor está fazendo em favor de cada um de nós. Louvado, glorificado, exaltado seja o seu santo nome, em o nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado a todos. Daqui a pouquinho nós vamos estar no YouTube. Tá? Baixa esse vídeo lá no YouTube. Forte abraço, Deus abençoe a todos.